Olá, sabemos que o autismo não é uma doença, ele é uma condição diferente do neurodesenvolvimento daquele indivíduo que é portador do transtorno. Haja vista que o nosso cérebro ele é responsável pelo controle de todas as funções do nosso corpo, as alterações no seu desenvolvimento certamente elas são responsáveis pelas formas variadas de interação que as pessoas autistas têm com as outras pessoas. E isso fica muito claro quando nós observamos algumas características de pessoas autistas, como aqueles comportamentos repetitivos, aquelas reações a estímulos ambientais, como sons e luzes muito fortes, e por outras características que são comuns a esse público. Mas é muito importante lembrar que essas manifestações, elas nunca vão ser exatamente iguais em todos os autistas. Cada autista é único. Ele tem a sua própria individualidade e ele tem a sua própria forma de apresentação da sua condição autista. Não há um padrão. Existem muitos autistas que não falam. Há aqueles que apenas repetem o que ouvem. Há também aqueles autistas que falam muito bem e que não conseguem participar ativamente de uma roda de conversa entre amigos. Mas, por outro lado, há aqueles autistas que levam uma vida controlada, praticamente normal. E muita gente fica curiosa em saber por que alguns autistas apresentam uma movimentação repetitiva de uma parte do corpo ou pela manipulação repetitiva de alguns objetos que eles escolhem. Isso é apenas um mecanismo de defesa que vai ajudar esses autistas a lidarem com a ansiedade que a sua condição lhes causa. Mas essa é uma característica absolutamente inofensiva. Você que tem contato direto com um autista, você sabe que eles têm fixações em alguns assuntos ou em algumas atividades. E quando isso acontece, eles passam a dedicar muito tempo a essas tarefas. As famílias, elas precisam entender que a pessoa autista, ela tem uma opinião muito forte e se apega com muita facilidade a hábitos e rotinas. Às vezes, essas rotinas viram manias que se tornam verdadeiros rituais na vida da pessoa autista. E como se não bastasse, em algum momento vão surgir alterações sensoriais que podem levar o autista a ter reações completamente inesperadas, como é o caso de reações de fuga, por exemplo. E isso ocorre, na maioria das vezes, quando eles não toleram alguns estímulos, como ambientes muito cheios ou muito iluminados. Vale ressaltar que o autismo é uma condição permanente. Ele não tem cura exatamente porque não se trata de uma doença, mas com uma rede de acolhimento e de apoio somada a intervenções multidisciplinares adequadas, nós podemos criar e proporcionar condições para que o autista se desenvolva, mostre seu potencial e que se torne autônomo, capaz de tomar suas próprias decisões. Eles têm capacidade e eles podem sim exercer a sua autonomia plenamente ou com restrições.
O que importa é que eles se desenvolvam como seres humanos que são, mesmo dentro de algumas limitações. Essas limitações, na maioria das vezes, elas podem ocorrer em graus mínimos ou em graus mais elevados por conta de alguns quadros de saúde orgânica ou mental que podem estar associados ao autismo, como é o caso de epilepsia, síndromes, ansiedades, depressão e até mesmo a própria deficiência intelectual. Essas condições, quando associadas ao autismo, elas podem provocar algumas dificuldades adicionais que vão modificar a apresentação daquele quadro clínico do TEA. Juridicamente, o autismo está tipificado na Lei 12.764 de 2012, a Lei Berenice Piana, que considera a pessoa com TEA pessoa com deficiência. Isso vale para fins jurídicos legais. Nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Até lá!